Olá, tudo bem? Eu sou Wesley e você está no canal De Carona na Combora, um canal de entrevistas sobre viagens, campismo, esportes, aventuras e muito mais. E nesse vídeo nós vamos entrevistar uma pessoa apaixonada por motociclismo e ele tem uma história muito incrível e vai te surpreender. Então, fique até o final, não perca nada, mas antes, roda a vinheta. Então, o canal De Carona da Combora tem o prazer de apresentar para vocês essa entrevista muito especial com o nosso amigo Fausto Moura, um apaixonado por motociclismo, muitas histórias e aventuras para contar para nós. Então você fique nesse vídeo aí, não perca nada. E Fausto, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, poder compartilhar essas histórias conosco aqui. E só que eu tô achando que esse ambiente aqui tá um pouco diferente do seu habitat. Eu acho que a gente precisa mudar de espaço. O que você acha? Vou te convidar pra gente ir ali pra minha garagem. Então, Ah, é? Então tá bom. Pessoal, cheio de trem, coisa velha, e de moto, e moto antiga. Isso aqui é bom. Então, pessoal, até daqui a pouco. Faustinho, eu sei que já tem algum tempo que você vive exclusivamente para cuidar da tua mãe. Já que ela está com uma certa idade, carece de atenção, né? E para melhorar a qualidade de vida dela, você teve um insight, uma ideia brilhante, que foi de levá-la para viajar de moto, né? De passear de moto. Conta pra gente como foi essa experiência. Então, essa aí é uma coisa que veio de encontro, um gosto meu, né? Sim. Que eu sempre tive de andar de moto. E de uma hora para outra, eu tive que mudar radicalmente a minha vida devido à chegada da notícia da doença da mamãe, que é uma doença degenerativa, né, do Alzheimer, e que a pessoa vai perdendo as funções. Como eu resolvi cuidar dela, eu tomei essa decisão e saí, hoje meus irmãos ajudam financeiramente, mas quem cuida dela sou eu. Sim. E eu, da vida ativa que eu tinha, que você lembra que eu corria de moto e tal, trilha, então muito ativo, né? E tive que de uma hora para outra começar a abrir mão dessas coisas da minha vida, né? Para dedicar à minha mãe. Chegou num ponto que eu estava muito estressado. E eu vi que um dia eu levei ela para a gente dar uma voltinha, ela reagiu super bem, então foi muito positivo. No sentido dela ver a paisagem e conversar com as pessoas. Geralmente a gente vai em algum encontro, conhecia as outras pessoas, né? Todo mundo ficava encantado com ela, então ela se expressava bastante e automaticamente isso aí ajuda, porque cura para essa doença não tem ainda, né? Você consegue ir amenizando o tempo, retardando o tempo da doença vir, né? Então acho que isso ajudou ela, porque a convivência dela tá conversando e participando, né? E não ficar em casa igual. Sim. Muitas vezes. Às vezes a pessoa está lá com a doença de Alzheimer, fica em casa, às vezes no quartinho, sozinho, ninguém não troca uma palavra, quer dizer, então isso aí é dar vida para ela, né? Então isso aí foi muito gratificante para mim nesse sentido, e ver que ela sempre, minha mãe se apegou demais a mim, então com isso a gente está sempre junto, então você vai ver muitos vídeos, muitas fotos da gente viajando, passeando junto. Faustinho, Faustinho porque a gente é amigo, eu era pequenininho, ele já era rapazinho, então já são muitos anos aí, né, de amizade. Ô Faustinho, quando a sua mãe viajava com você, Sim. Qual era a percepção que você tinha em relação aos sentimentos que ela expressava antes da viagem, ou durante, ou quando vocês retornavam? Você percebia alguma mudança nos hábitos, no comportamento dela? Sim, a gente notava assim, a diferença nela ter mais coisa vivenciando no dia a dia. Então, para a memória dela, eu achei muito importante, porque o que a gente vivenciava durante a viagem, às vezes ela mostrando uma paisagem, uma vista, uma ponte, alguma coisa, então isso aí chamava a atenção dela. E o contato com o próprio povo, isso aí estimula o próprio cérebro, né? Então eu acredito de alguma forma que isso
ajuda na mente dela, no dia a dia, né? E assim, o que eu sentia é que assim, que ela, quando a gente chegava, apesar de estar um pouquinho cansado, viagem, cansa, mas ela estava feliz e alegre. Então, quando eu falava para ela, vamos passear de moto? Ela, vamos. Então ela estava parando de falar, que hoje ela já não fala mais, né? Sim. Então ela estava parando de falar, mas ela falava, vamos andar de moto? Ela, vamos. E já aí eu já punha a jaquetinha nela, vestia a roupinha, e a gente saía para dar uma voltinha. Então ela gostava disso, ela já subia na moto sozinha. Depois você mostrei no vídeo. Isso, ela subindo na moto e tudo. Então isso aí vai dar para ter uma noção assim de alegria. Dá momentos felizes para ela, né? Acho que moto traz isso aí pra gente, né? Sim. Momentos de alegria e tudo. E a vida da gente tinha momentos de alegria, né? Correto. Então vocês conheceram um pouquinho dessa história inusitada do nosso amigo Faustinho com a sua mãe. Agora nós vamos conhecer um pouquinho dele como motociclista. Fausto, como essa história do motociclismo, essa paixão pela moto, ela nasceu, ela surgiu de que maneira? Então, isso é muito importante, assim, qualquer motociclista sabe, né? Então, começou a surgir isso aí na década de 70, Wesley. A década de 70, na época vinha de 60 para 70, o veículo que não tinha moto, tinha era lambreta. Sim. Então, vindo ali dos anos 60, o negócio era lambreta. E eu, no começo dos anos 70, já morando em Uberlândia, logo fui morar perto de uma oficina de lambreta. E nessa oficina de lambreta, o pessoal fazia os campeonatos de corrida de lambreta. Então, o meu nome, hoje os motociclistas me conhecem como Fausto Coxa, ou Fausto Coxinha. E esse apelido eu apanhei nessa época das lambretas, que eu era assistente de mecânico, vamos dizer assim, o lavador de peças da lambreta. E o assistente do piloto. Que as lambretas, para pegar na época, elas não tinham pedal de partida e tinha que pegar no tranco. Então você empurrava a lambreta e o cara montava em cima e já saía, né? E eu era esse empurrador de tal piloto ali. Então aí tinha vários pilotos. Não, eu quero coxinha. Na verdade, o meu apelido primeiro foi Perninha de Rã. Porque eu tinha pequenininho, tinha 10, 12 anos, né? Com 13 anos, começou por aí. Eu lavando peça, que era de bermudinha, shortinho, com as perninhas iguais, perninha de rã. Não, quem vai comigo é o perninha de rã. Não, quem vai empurrar minha lambreta é o perninha de rã. E ficou. Aí foi ficando mais velho, ficou coxinha. Só coxinha. Perninha de rã saiu, ficou coxinha de rã. E agora fiquei velho, virou coxa. Agora virou coxa, né? Então, a história do motociclismo começou aí nessa década de 70, com lambreta, corrida de lambreta. Logo no final de 70 começou a surgir as motos, né? E aí começou a vir as motos trail, onde que eu já estava louco, já estava mais velho um pouquinho, já com 15, 16 anos, e já querendo andar de moto. Comecei no motocross já em 1980, né? Já comecei a fazer trilha e veio a onda do motocross no Brasil. Aí participei do campeonato Hollywood, brasileiro de motocross, campeonato regional aqui do Triângulo Mineiro, a gente fazia muito, Uberaba, Uberlândia. E eu estava sempre entre os primeiros ali. Eu corria para a concessionária Honda, né? Depois corri para outra, enfim. E então me deu muita experiência isso, né? E depois fazendo trilha, hoje já com mais idade, hoje eu faço trilha de moto. Eu não corro mais motocross, a gente ainda faz trilha de moto. E o tempo que eu tenho hoje, que eu tive que dedicar um tempo à minha mãe, até então eu viajava muito também de moto, né? Então depois de 2015 para cá que eu fiquei mais quieto com a mamãe, aí eu cortei um pouco as viagens. Então às vezes minhas viagens aos final de semana, às vezes eu vou com ela num lugar bem pertinho. Sim. E estou sempre aqui pelo Triângulo Mineiro, mas a gente conhece o Brasil inteiro aí, né? Faustinho, você conseguiria dizer para nós quantos estados brasileiros você já percorreu aí, nesse Brasil afora? E nessas viagens, nessas aventuras aí pelo Brasil, tem alguma história ou algumas histórias que você poderia compartilhar com a gente? Olha, é difícil de perguntar, porque cada viagem tem uma história, tem um acontecimento, assim.
Eu não conheço no Brasil ainda, que eu ainda quero conhecer ainda, que é o Acre, o Amazonas, Manaus, ali que eu tenho vontade de ir, e no Iapoca, ali em Roraima, né? Eu quero ir, eu tenho um amigo lá, tem outro na Guiana Francesa. Tirou aquele alto lá pra cá, você quer aí pra baixo conheço tudo, o litoral, já fiz todo o litoral brasileiro, e não foi uma, duas vezes, não, muitas vezes, tanto pro sul quanto pro norte, todo. Essa moto minha tá com 100 mil, mas poucos mil eu rodei fora, mas aqui no Brasil, só nessa moto aqui, já quase 100 mil quilômetros, né? Então, assim, já andei bastante. Tem muito lugar para conhecer. O Brasil é lindíssimo, né? Sim. E alguma história? A história, sim. Eu vou contar a história que eu estava fazendo Lençóis Maranhenses, lá no norte, cara. E de Barreirinhas. E lá é tudo assim, deserto. É quase igual a um deserto, muita areia. Sim. E eu e um amigo só, uma KTM, um francês que eu fiquei conhecendo lá em Barreirinhas, que tinha vindo da França, não falava brasileiro, e acabou que a gente ficou se conhecendo lá e ele começou a falar o portunhol lá, e nós se entendemos, e acabamos fazendo essa viagem junto lá, e nessa estrada de chão, ele na KTM 990, eu na minha GS 1200. E teve um lugar lá que eu caí de moto no areião, é normal você cair, mesmo com a moto muito pesada e a areia muito fofa, né? Às vezes você cai de lado, você levanta. E numa dessas aí eu parei a moto, caí e fui tirar foto e tirar vídeo lá de eu cair no chão lá. A hora que eu fui, minha moto deu um calço no motor. Sim. Né? Então é um problema grave, né? E aí eu lá no meio do nada, a gente estava 100 km de Barreirinhas e outro lugar lá, não lembro o nome agora, então assim, e dá aquele desespero, né? Claro. Você no meio do nada, e agora o que eu faço e tudo. Por fim a gente girou a roda e tal, o óleo foi descendo para baixo do cilindro e tal, a gente conseguiu funcionar e resolvemos o problema, mas quer dizer, uma historinha que você tem, né? E cada viagem você vai ter uma historinha ou outra. O perrengue faz parte, né? Faz parte. É com emoção. É, com emoção. Conforme você acabou de falar para nós aí, além desse território brasileiro imenso, você também parece que você já andou aí pela América do Sul. E desses países que você foi aqui na América do Sul, qual foi aquele que te chamou mais a atenção, que você mais curtiu por alguma razão? Então, boa pergunta essa aí. Assim, o meu conhecimento que eu tenho pouco hoje, por mais conhecimento, por mais que você rode 100 mil quilômetros igual eu rodei só nessa moto, pouco, tem gente que viaja muito mais, tem mais experiência. Na minha humilde opinião, assim, né? Viajar para o Chile, eu tinha um sonho de ir para o Ushuaia e eu fiz. Então, o maravilhoso de lá é fazer, quem vai para o Ushuaia, subindo, fazendo os passos, atravessando entre o Chile e a Argentina, porque aí você vai estar andando entre as cordilheiras. Se você subir na lateral, na Ruta 40, que eles falam, você quase não vai andar muito na cordilheira. Então assim, um dos lugares mais fantásticos que a gente andou, que é diferente para nós brasileiros aqui, é andar lá na Patagônia, em Ushuaia, fazendo a carretera astral, fazendo os passos, andando ali no meio da carretera até Santiago ali, né? Então, esse passo que eu fiz 3 viagens, então no Chile, Argentina, Uruguai e no Paraguai aqui. Agora, o meu vontade ainda é conhecer o resto do Brasil, que eu não conheço, o Acre, tá aí, na Colômbia. Quero ir nesses países ali, vamos ver como é que vai ser pra frente aí, né? Vai sim. Se quiser. Tá certo. É consenso, né, de uma grande maioria, que a moto é um veículo perigoso. Né? Relativamente perigoso. Muito perigoso. E qual é a dica, né? Você que é um motociclista experiente, qual é a dica, a sugestão que você dá para a galerinha que está aí de moto para cima e para baixo, ou querendo ir projetando uma viagem também a longa distância? O que você tem a dizer sobre isso? Então, o que eu tenho a dizer é que hoje, apesar de eu ter vindo de uma época que nem usava-se capacete, mas hoje tem tecnologia para tudo. Então, hoje, é muito importante você estar bem equipado, com capacete de qualidade, não que seja caro, mas que tenha uma qualidade boa, com equipamentos, com luva de couro. São coisas que vai fazer diferença
bota uma joelheira, um protetor de clavícula, de coluna, tá? Então, o que você puder hoje, e hoje tem tecnologia para isso, tem equipamento de segurança, então deve ser usado sim. Moto é muito perigoso, mas se você estiver bem equipado, você vai estar evitando um machucar maior, enfim. E atenção também, né? E atenção, a pilotagem também segura, sem né? dúvida, viajando com segurança, com velocidade. Então, geralmente, quem é viajante, estradeiro assim, tem um limite mais ou menos da sua viagem. Então, assim, é constante, mas nunca você está viajando, no caso daquele motociclista que é o final de semana, sai para dar um rolê, que é andar 200 por hora. Sim, então, sim. geralmente o motociclista estradeiro, turista que está viajando e tal, ele já tem uma velocidade mais constante, moderada, porém bem equipado, com luvas, e preocupado com a segurança do seu passageiro, né, do garupa que está junto com você. Sim. E o airbag, o que você tem a falar sobre isso? Eu já vi uma reportagem que ele é preso ali no guidão e no momento que a pessoa cai da moto, eles acionam o airbag e esse dispositivo protege a pessoa. Então, eu também vi, inclusive, vídeo, né, de alguma coisa dessa tecnologia, né, e achei muito interessante. Eu acho que vem para fazer segurança, sim, eu acho que é bem-vindo, né? Então, eu achei muito interessante e achei legal. Eu acho que é uma boa dica. Se pode ter. A tendência vem por aí. Então, sim, por isso que está vindo essa evolução de segurança muito seguro, né? Então, Faustinho, se fosse para você ter iniciado um odômetro a 0 km lá em 1980 e deixando ele rodando até hoje, você acha que já essa quilometragem já estaria em quanto? Nossa, tá me chamando de velho. E outra coisa, será que já deu para dar quantas voltas no globo terrestre? Você já parou para pensar nisso? Ó, de moto, humildemente, eu não tenho uma grande quilometragem, que eu não sei, 100 mil nessa moto, com outras motos que eu tinha, que eu viajava também, dava mais uns 100 mil, uns 200, 300 mil. Mas se contar a experiência que eu tenho, que eu não sei se você sabe que eu fui motorista carreteiro. Não, eu não sabia. Por 8 anos, e fazendo Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a Belém, Fortaleza. Então eu ia durante 8 anos, às vezes fazendo 1, 2 viagens por mês, daqui a Fortaleza e durante 8 anos. Então eu acho que eu estou fazendo aniversário aí de 1 milhão de quilômetros por aí, já agora, se contar esse tempo de caminhão, com moto e tudo, já tá batendo a vida útil do motor e já tá na hora de retificar o motor. Conforme você falou para nós agora mesmo, você já percorreu todo o litoral brasileiro. Todo o litoral, de norte a sul. Então, certamente já passou por várias praias e a gente sabe que o litoral brasileiro, ele é muito belo, né? Com paisagens paradisíacas. O Brasil é muito privilegiado nessa questão da beleza natural. E qual delas, qual foi a praia que mais mexeu com você e que você realmente traz ela na memória? Olha, não tem jeito de falar uma só, porque assim, cada história é uma e tem uma dimensão, sim, difícil mensurar. É relativo, mas sim, tem as histórias onde eu fui igual, em Canoa Quebrada, em Jericoacoara, que eu fui para lá em Genipabu, fui Caraíva, um lugar muito bonito ali, do lado ali da Bahia, sul da Bahia, muito bonito também, e Alagoas, Itacaré, e tal, aquela parte ali do sul da Bahia, muito bonito também. Então, assim, tem muitos lugares bonitos. O Brasil, assim, a gente fala, qual lugar bonito você foi? Eu te falei que eu fui lá para o Chile, é um lugar muito bonito, mas é quase só aquilo ali. O Brasil é muito diversificado, então tem muito. E por mais que eu conheça e tenha viajado, ainda tem muito para conhecer. Porque o que está de interessante nas viagens é no interior, não é nas capitais. Então é no interior, no Brasil, e é muito rico o Brasil nisso. Em cada cidadezinha que você vai, você tem uma historinha daquela cidade, o cara canta, aquela cidade de garimpeiro, tinha fulano de tal, Joãozinho que era aquilo. Então cada lugar você vai ter uma história para contar e tudo. Então o Brasil é rico nesse sentido. A primeira vez que eu coloquei o pé no Nordeste foi em Maceió, Alagoas. Rapaz, quando eu vi aquele mar, aquele verde turquesa, aquelas cores, aquele degradê, eu fiquei em êxtase. Eu falei,
Falei, meu Deus, o que é isso? Ali, aquilo lá, eu viajei muito tempo lá, a gente fazia uma viagem de 2 parceiros, que o caminhão a gente não desligava o caminhão. Sim. E só parava para abastecer e trocava de motorista. A gente gastava, não lembro se era 58, 62 horas de viagem. E depois a gente ia, chegava lá e viajava a noite inteira, depois a gente ia descansar na praia. Lá em Natal, nessa região ali, ia muito, só mais nordeste. Então, assim, era nós descansando e passava o dia inteiro descansando e depois virava para trás e mais 64 horas de pau dentro para casa. Então... Você disse que já correu motocross, também com essa moto aqui já percorreu várias estradas, e aí eu te pergunto, qual delas, ou qual estilo provoca mais emoção e a adrenalina vai lá em cima? É estar numa moto de trilha, subindo e descendo os morros, ou numa big trail dessa daqui, em alta velocidade, numa Belém Brasília? Então, tudo é emoção, né? Apesar de ser emoções diferentes, né? Cada uma você consegue um tipo de emoção, com mais aventura, com mais risco, mais perigo, mas com todo o equipamento, tanto na de cross como na viagem, né? Então, isso aí se resume, cara, que no final não tem como você diferenciar o tipo de emoção. Então, isso aí é a felicidade, é a alegria. Então, eu acho que resume... Gente, vocês querem felicidade? Olha só isso aqui. Veja se esse sujeito não é um homem feliz. Então, na estrada, cara, você tem que estar feliz, porque as coisas acontecem. As pessoas rodeam você, as pessoas chegam em você, ou de onde você é, e você tem comunicação, você conversa, e você dá atenção, as pessoas, não, mas que moto bonita, aí você tira uma foto, o cara senta, o cara tem o prazer, todo mundo te recebe bem, então isso aí é gratificante pra gente, no dia a dia, a vida passa, então essas coisas de estrada, tanto você viajar no motorhome, que é a minha paixão, parar a moto, vou pro motorhome. Então, o meu negócio é viajar, é conhecer as pessoas mais simples, é o cara do posto de combustível, é o dono do boteco, é o saber da história daquele lugar. Então, eu acho que gratificante é isso, é essa alegria que a gente traz. Não, e quando ele fala em felicidade, eu tô aqui pertinho, não sei se a câmera tá conseguindo pegar, você vê o brilho no olhar. Gente, é por isso que nós escolhemos essa temática sobre viagem, porque isso faz muita diferença. No vídeo passado, nós conversamos com uma professora de psicologia lá de Florianópolis e nós abordamos muito essa temática. E quais são os benefícios da viagem para a sua saúde, para o ser humano? Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link logo aqui abaixo na descrição. Vai lá depois que terminar esse bate-papo aqui e assista, que vale muito a pena. E realmente, viajar é vida. E viajar é preciso. É verdade, com certeza, né? E te traz muito conhecimento e amigos, né? Que é importante você fazer amizade e conhecer pessoas, conhecer os locais diferentes, belezas diferentes, né? Porque o Brasil é muito rico, ainda insisto nisso, né? Às vezes a pessoa está querendo ir para fora, o Brasil tem muita coisa, tem Chapada Diamantina, Chapada Veadeiros, tem Jalapão, tem Lençóis Maranhenses, então tem muito, cara. Você viaja o ano inteiro e cada lugar é muito diferente. E ser receptível às pessoas, né? Então, e eu assisto muitos canais, né, mais no segmento de motorhomes, e uma pessoa fez um comentário, eu achei interessante, que se a Chapada da Diamantina fosse na Europa, seria um dos lugares mais visitados do mundo. Porque diz que lá é maravilhoso, eu não conheço, mas diz que lá é maravilhoso, diz que é uma beleza exuberante. Depois você põe aqui, né, a fotinha aqui. Ah, vamos pôr. Eu acho que eu te mandei uma foto, deu no... Faustinho, todas as vezes que eu busco na memória a minha infância, aqueles momentos bons, eu lembro ali na pracinha que tinha de frente à casa, não tem, né, até hoje, de frente à casa dos meus pais, tem uma pracinha lá, e naquela ocasião, eu e mais a galerinha toda lá, nós construímos uma pista de bicicross. E teve até uma competição lá uma vez, lá, o pessoal da rádio veio lá, tal. Então dava muito ibope aquela pista de bicicross. Meus pais não tinham condição de me dar uma BMX. Eu tinha uma berlineta, aquelas berlinetas caló, e eu pulava aqui, era diversão. Não era uma BMX. Não era uma BMX, mas a gente improvisava. E
E assim, e quando a gente tava lá e chegava o Faustinho lá com aquelas motos de trilha, todo com aquele equipamento sujo de terra, né? E a gente ficava fascinado, aquilo era um sonho de consumo, acho que não só meu, como da garotada toda lá, que você era um pouquinho mais velho que a gente e a gente só ficava babando. Embora eu tenha tido moto por muitos anos, eu acabei não conseguindo realizar esse desejo de fazer um motocross ou alguma coisa semelhante. O máximo que eu fiz foi uma NX 150 viajar aqui para Rio Verde. E já foi uma sensação assim inesquecível. Mas eu te pergunto aqui, para a gente finalizar esse papo que está muito agradável, Fausto Moura, se você pudesse entrar dentro de uma máquina do tempo e voltar, né, ao passado, lá no final da década de 70, quando você empurrava as lambretinhas. Se você pudesse voltar naquele tempo, você faria tudo novamente? Wesley, eu faria e com mais intensidade. Sabe por quê? Passou rápido demais. O tempo passa muito rápido. Então acho que a gente deve aproveitar as oportunidades. Eu aproveitei muito, eu sempre fui muito intenso na minha vida, tanto no motocross. E nas corridas de motocross começou eu primeiro, tanto que passou rápido, eu lembro, depois que eu cheguei nos 30, era difícil correr no motocross, porque você corria com os meninos de 16, 17, 18 anos. E hoje eu estava com 30, nós viemos junto à confederação e vamos mudar aqui, vamos criar over 30, over 35, e aí fomos criando. E de repente, a hora que eu vi, cara, eu já estava agora, eu estou na over 60. Eu acho que eles não criaram a over 70 ainda. Não criaram. Então assim, eu faria, então olhando para trás, passou muito rápido. Eu teria feito mais over. E foi passando, cada ano eu queria, em vez de eu querer ir para frente, eu falei, não, eu quero ir para over 50. Quando chegar lá dos 50, eu quero ir agora para over 55. E aí passou rápido demais, e o tempo passou. Verdade. Então eu faria tudo de novo, com mais intensidade, porque a vida é curta, passa rápido e a gente tem que correr atrás. Correr atrás. Fausto, obrigado. Obrigado por esse bate-papo muito agradável. Eu fico muito feliz e não falou, e eu tenho a maior consideração dos meus vizinhos aqui, que naquela época que você falou do bicicross, né? Que era eu participava do motocross e eu tinha os fãs, né? Então, sim, como a gente que andava na frente. E aí era conhecido e todo mundo. Então tinha um fã-clube aqui dos meninos aqui, o Pipoca, que me ajudava, o Valtemes, o Prego, quer dizer, então nós era a turma, né? Fizemos a pistinha de bicicross, eu levava a bicicletinha da Cacipesca, do Pipoca, né? E que me ajudava a empurrar a moto nas corridas e eu ajudava ele. Então, o tempo passou rápido, mas foi bom, a gente voltava atrás sim. E eu lamento muito por essa moçadinha do dia de hoje que não consegue ter ideia do que foi a década de 80, sabe? As brincadeiras, era coisa tão saudável, a gente se reunia na rua aqui. A rua que era lotada, você lembra? Todo mundo brincando de mãe bandeira, de pique de esconder, golzinho. De golzinho. Não tinha discussão, não tinha briga, não tinha nada de bagunça. É o Valadão, igual falando, é o Adriano, o Marco Aurélio. Né? Tchau, moçada. Foi muito bom. Pessoal, a gente está aqui na sessão Nostalgia. Eu quero agradecer a você que ficou nesse vídeo até agora. Muito obrigado. Um abraço. No próximo domingo, às 13 horas, tem outra entrevista. Não perca e bora com a gente. Bora! Bora! Sexta-feira, levar a mamãe pra gente sair pra dar uma voltinha. Tá boa, mãe? Sobe aí. Sobe. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Passa os pezinhos pra cá. Aí. Chega. Muito bem, chega pra trás. Aí. Ah, o sapatinho. O sapatinho saiu aqui. Saiu de casa. Pronto, arrumou já. Arrumou já. Arrumou.
Aí. Já tá querendo ir? Tá querendo ir? Dá um tchauzinho pra mim. Dá um tchauzinho. Tchau, tchau, tchau. Aí. Beijo. Você vai ver, Vou com você. Vou com você, vai nós dois. Dá um beijo, manda um beijo pra mim. Tá feliz? Então tá bom.